No momento atual, a determinação do conforto térmico em espaços internos é predominantemente regida pela norma americana ASHRAE 55, que trata exclusivamente das condições ambientais térmicas para a ocupação humana. Além dessa norma, a ISO 7730D 2005 e a norma europeia EN 15251 também contemplam os critérios de conforto térmico, bem como a qualidade do ar dentro do ambiente, a iluminação e a acústica. No contexto brasileiro, a diretriz NR17 e a NBR 16401 abordam certos parâmetros relacionados ao conforto térmico em ambientes internos. Segundo a norma ABNT-NBR 16401, as zonas delimitadas de parâmetros de conforto térmico para o verão e para o inverno são: verão, temos essas temperaturas aqui, e inverno, né? Aqui ele diz o seguinte, na de verão, temperatura entre 22,5 graus Celsius a 25,5 para uma umidade relativa de 65%, ou seja, 65% de umidade ali no ambiente, 35% é seco, 65% está composto por água, né? A umidade. Inverno. E tem essa outra aqui também, né? Para umidade relativa de 35%, esse intervalo aqui, 23 a 26. No inverno, 21 a 23,5 para umidade relativa de 60% e 21,5 a 24 para umidade relativa de 30%. E aí, pessoal, em uma das questões ele pede o seguinte: em um determinado ambiente interno, o ar se encontra a 1 atm e 50 graus Celsius, e com uma temperatura de termômetro úmido de 35 graus Celsius. A respeito do ambiente apresentado, determine os seguintes parâmetros do ambiente. A umidade absoluta. Então, pessoal, para a gente poder determinar essa umidade absoluta, a gente vai utilizar a carta psicométrica e as duas informações que nós precisamos retirar é justamente as que ele forneceu, né? As duas temperaturas. Quando ele diz aqui, ó, em um ambiente interno o ar se encontra a 1 atm e 50 graus Celsius, então ele está nos informando que a temperatura do ar, né? Seria a temperatura do bulbo seco. Então, chegou lá e mediu sem nenhuma... mediu a temperatura do ambiente, tá? No ambiente fechado. Temperatura do bulbo seco igual a 50 graus Celsius. Nós precisamos também da temperatura do bulbo úmido. São as duas temperaturas lá da nossa carta psicométrica. Justamente ali a segunda, né? Como ele mesmo diz, temperatura de termômetro úmido, que é igual a 35 graus Celsius. Então nós vamos utilizar essas duas informações aqui, lá na carta psicométrica, para estar determinando essa umidade absoluta. Vamos lá para a carta então. Então, pessoal, aqui na carta, vamos nos concentrar aqui nas três informações que nós precisamos encontrar primeiro, né? Depois, mais à frente, a gente vai identificando as outras para não confundir muito, tudo de uma vez, beleza? Então, pessoal, aqui ó, ele informa a temperatura do bulbo seco, tá? Então, nessa parte aqui de baixo, nós temos a temperatura do bulbo seco, perfeito? Que seriam essas demarcações aqui, ó, menos 10, menos 5, 0, 10, 15, 20, até os 55, beleza? Não confundam com esse aqui, ó. Esse aqui é o volume específico, tá? Esse aqui de baixo. A temperatura é esse aqui de cima, beleza? Então nós já identificamos aqui a temperatura de bulbo seco. A temperatura de bulbo úmido, ó, ela seria essa aqui, ó, tá?
As demarcações dessa temperatura são essas aqui, ó. -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Também não confundam com essas aqui, ó, tá? Essa aqui é a entalpia, kJ por quilograma de ar seco, beleza? Então o que nos interessa são essas duas temperaturas aqui que eu acabei de mostrar para vocês, a de bulbo úmido e a de bulbo seco. A gente olhar lá no enunciado, pessoal, a gente tem lá que a temperatura de bulbo seco, que a gente anotou lá, é de 50 graus, né? Então, justamente aqui, ó, tá? Então, a gente vai traçar uma reta de ponta a ponta aqui para demarcar os nossos 50 graus, beleza? Então, vamos lá, ó. Tá? Então, aqui no nosso 50 graus, a gente traçou uma reta. Tá show. Beleza? Agora a gente precisa identificar a temperatura de 35 graus. 35 graus lá do bulbo úmido. Pessoal, a gente vai utilizar essa linha verde como referência aí para nossa temperatura de bulbo úmido, tá bom? Ela também serve ali para entalpia na parte de cima. Então, ó, essa linha verde aqui, ó, é o que representa para nós a temperatura de bulbo úmido. Então, ó, o 30 graus está aqui. Deixa eu só deixar paralelo aqui. Aqui. Mais ou menos. Mais um pouquinho. Acho que assim vai ficar bom. Aqui tá bem próximo. Beleza, então, ó. 30 graus. 30 graus, né? E os 35 graus tá mais ou menos aqui, ó. Tá? Então eu vou traçar uma reta, pessoal, ó. Eu deixei paralela a linha verde. Observem que eu deixei a régua aqui, ó, paralela à linha verde. Como não tem uma marcação verde aqui, por isso que eu puxei essa régua, entendeu? Então eu vou traçar uma reta aqui, ó, até de ponta a ponta também. Eu vou pegar mais ou menos aqui assim, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Até aqui. Beleza, pessoal, o que vai nos interessar é o ponto onde essas duas retas se cruzam, beleza? E a nossa umidade absoluta, que é quilograma por ar seco, né? Quilograma de água, de vapor de água por quilograma de ar seco, seria essa aqui, ó, pessoal. Essa aqui, ó. Essa aqui seria a umidade absoluta, tá? Então a gente precisa traçar uma reta e identificar qual que seria a nossa umidade absoluta. Que seria esse nome aqui, tá? Isso aqui é outra coisa, tá bom? Tomem cuidado para não se confundir com esse fator aqui. Então, beleza. Vamos só traçar uma reta aqui agora para a gente identificar a nossa umidade absoluta. Vou deixar paralelo à linha azul, que é no 0 graus, ó. Beleza? E ó, onde as duas retas se interceptam. Agora eu vou traçar uma reta para a direita. Ok? Opa. Show. Aqui, ó. E aí, ó, se a gente aproximar aqui, pessoal, a nossa... Deixa eu até marcar aqui, né, para ficar mais claro. Essa aqui é a nossa temperatura de bulbo úmido. Beleza. Temperatura de bulbo úmido. Ok. Aqui embaixo, ó, é a nossa temperatura de bulbo seco. Tá? Bulbo seco. E aqui, essa nossa demarcaçãozinha aqui é a nossa umidade
absoluto, justamente aqui nesse ponto. E vai ser igual a... Vamos aproximar aqui então, pessoal. Ó, observem que é o seguinte. Existem 5 subdivisões a cada marcaçãozinha aqui da nossa unidade absoluta, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente dividir 1 por 5, dá 0,2, né? Então, por exemplo, aqui seria 0, justamente nesse ponto aqui, ó, seria 0,0262, 0,0264, 0,0266, 0,0268, 0,027. Então vai de 2 em 2, né? Na quarta casa. Beleza? Então, pessoal, ali, ó, como a gente não tem uma marcação exata, eu vou colocar ali 0,0264 ou 0,0265 aproximadamente, tá? Vou deixar no 0,0264. Qual que seria a nossa unidade? Seria quilograma de vapor de água por quilograma de ar seco, beleza? Quilograma de vapor de água por quilograma de ar seco. Opa. Quilograma de ar seco. Beleza, pessoal? Então essa seria a nossa umidade absoluta.